Lucas, capítulo 12, do versículo 16 ao 21, diz assim: E propôs-lhe uma parábola, dizendo: A herdade de um homem rico tinha produzido com abundância, e ele arrazoava consigo mesmo, dizendo: Que farei? Não tenho onde recolher os meus frutos. E disse: Farei isto: derrubarei os meus celeiros, e edificarei outros maiores, e ali recolherei todas as minhas novidades e os meus bens. E direi à minha alma: Alma, tens em depósito muitos bens para muitos anos. Descansa, come, bebe e folga. Mas Deus lhe disse: Louco, esta noite te pedirão a tua alma, e o que tens preparado, para quem será? Assim é aquele que para si ajunta tesouros, e não é rico para com Deus. Ao ler essa parábola, a gente pode até ter a impressão, de início, de maneira bem superficial, tratar de um homem que poderia até ser um ícone para nós, um ícone de sucesso. Afinal, ele não foi corrupto, ele não foi desonesto, não fala nada que ele fez algo de errado. Ele foi sim produtivo, teve êxito, ele enriqueceu. Mas o problema não estava em sua riqueza, o problema estava em seu coração. Ele cometeu um erro muito grave, ele cometeu um erro no cálculo invisível, cálculo daquilo que a gente não pode ver. Ele calculou o amanhã dele, mas ele ignorou a eternidade. Ele construiu celeiros para os seus bens, suas riquezas, mas ele cavou um abismo para a sua alma. O sucesso que ele ergueu para si mesmo acabou sendo e definindo e sendo a causa da sua ruína. Seu erro não estava nos seus negócios, seu erro não estava em como ele adquiriu a riqueza, seu erro estava em que ele errou nos seus cálculos, calculou errado, tinha uma visão, uma perspectiva totalmente errada. E para entendermos por que um homem tão bem-sucedido, humanamente falando, aqui nesse mundo, falando entre os homens, medindo pelas métricas que o mundo mede, um homem que foi tão exitoso, porque Deus o chamou de louco. Sabe, se eu lhe chamar de louco é uma coisa, mas se Deus lhe chama de louco, a coisa é séria. Eu posso me enganar, eu posso exagerar, eu posso estar equivocado, talvez eu não saiba de alguma coisa, algum detalhe na sua vida, mas Deus não, Deus sabe de tudo, Deus é justo, Deus é verdade. Então quando ele chamou esse homem aqui de louco, é algo muito preciso e muito verdadeiro. E louco ele era, como nós vamos ver daqui a pouquinho. Mas para a gente possa entender por que Deus o chamou de louco, nós temos que identificar alguns sintomas desta, que podemos chamar desta falência espiritual. E hoje eu quero falar, a partir desta parábola, que podemos intitulá-la, ou mesmo como é, no caso, o título da mensagem de hoje, O Rico que Morreu Pobre. Não é esse o título que a Bíblia dá, mas poderia perfeitamente encaixar o rico que morreu pobre. E o que veremos aqui nessa parábola, não quero que nós caiamos na tentação de achar que isso aqui só vale para os ricos, só vale para aqueles que têm muitos bens e muitas riquezas, para aqueles que, como o caso dele, era um empreendedor, caso na agricultura, né, fazendeiro, fala sobre celeiros. Então não quero que a gente caia no erro de achar que, bom, eu não sou empreendedor, eu não sou empresário, eu não sou rico, eu não tenho celeiro, eu não tenho muitos bens, eu não tenho riqueza, então isso não tem nada a ver comigo. Não, lembre-se, o problema não era a riqueza, o problema era o coração. E é justamente aí que nós temos que olhar e ver para entender se um dia Deus vai dirigir
acusação, esse veredito de louco para nós. Então vamos voltar ao capítulo 12, nosso texto, e vamos olhar o que precede. É muito importante, como sempre, nós notarmos o contexto daquilo que nós estamos vendo. E o contexto aqui nós podemos achar no versículo 13 e 14, que nós veremos trata de uma herança. Mas olha o versículo 15. E disse-lhes: acautelai-vos e guardai-vos da avareza, porque a vida de qualquer não consiste na abundância do que possui. Então, ele aqui faz um aviso: acautelai-vos e guardai-vos. Tá? Duplo aviso: acautelai-vos, tenham muito cuidado, e guardai-vos. Fique longe disso, da avareza. Então, a herança, isso que ele falou do versículo 15, vamos voltar para o 13 e 14, um pouquinho mais. O que ele falou no versículo 15 foi em resposta à pergunta que lhe fizeram no versículo 13, que foi assim: e disse-lhe um da multidão: mestre, dize a meu irmão que reparta comigo a herança. Mas ele lhe disse: homem, quem me pôs a mim por juiz ou repartidor entre vós? Então, a questão toda é que tinha uma disputa familiar, haviam dois irmãos, estavam brigando pela herança, nós não sabemos os detalhes, mas o que estava em questão aqui era uma herança, ou seja, havia dinheiro, havia riqueza na história, ou como se diz contemporaneamente, havia dinheiro na parada, tinha dinheiro no meio, tinha grana rolando. Então vem a questão da avareza. Acautelai-vos e guardai-vos da avareza. Nós não sabemos exatamente qual era a natureza dessa disputa familiar em que ele foi inserido. Nós sabemos que na cultura e na própria lei judaica, o primogênito, ou seja, o mais velho, ele automaticamente herdaria metade da herança. Então, na morte do pai, o mais velho levaria a metade. E os outros dividiriam a outra metade. Então aqui venham dizendo: mestre, diz a meu irmão que reparta comigo a herança. A minha opinião, que eu deduzo disso, é que esse homem aqui não era o mais velho, talvez era o segundo, ou terceiro, ou quarto, ou quinto, eu não sei, mas não era o mais velho, e ele achava que o mais velho, que tinha a maior parte da herança, por algum motivo que ele não explica, deveria dividir a herança com ele. E Jesus falou: e quem sou eu? Alguém me colocou como advogado ou juiz para ser o repartidor da herança de ninguém? Então aqui nós temos essa disputa, e se esse foi de fato o caso, como eu disse, eu não posso afirmar categoricamente que era isso, a Bíblia não fala, mas eu imagino que era algo assim. E pela resposta de Cristo, que falou o quê? Cuidado com a avareza. Ou seja, o segundo, terceiro ou quarto filho não tinha direito à metade da herança, não tinha direito à herança do mais velho. Não tinha direito, era por direito todo do mais velho. Mas ele queria que Jesus se colocasse no meio e dividisse a herança. Nós podemos chamar isso de quê? Da mesma coisa que Jesus chamou, a avareza. Você está querendo uma coisa que não lhe pertence. Você está querendo algo que não lhe pertence, não é seu. Então, aqui que nós temos então essa inserção de Jesus nessa conversa. Se você olhar no dicionário, a palavra avareza diz assim, traz duas definições. A primeira, a característica de quem tem um apego excessivo ao dinheiro e riquezas. Tem um apego excessivo. Esse é o avarento. A segunda definição é falta de generosidade, mesquinhez, sovinice. Ou seja, a pessoa é mesquinho, é sovina, não é generoso, por quê? Porque ele se apega demais. Como você é generoso? Não posso, por quê? Eu tenho um apego, uma avareza de ter coisas, dinheiro, bens, enfim, seja lá o que for. Então a avareza, ela, na realidade, ela não nasce da escassez. Então a falta de generosidade não é uma questão de posse do que você tem. Inclusive o apóstolo Paulo comenda uma igreja que, se não me engano, bom, não vou falar porque eu não tenho certeza agora, mas ele encomenda essa igreja dizendo que da sua grande pobreza
abundou grande generosidade, era uma igreja pobre, uma igreja que não tinha muitos recursos, mas fez uma grande oferta para o ministério. Então não é uma questão de riqueza. Generosidade ou avareza não é uma questão do que nós temos ou não temos, se eu sou rico, se eu não sou, é uma questão de coração, que era exatamente o problema com esse homem aqui na parábola que nós lemos, e também o que precede a parábola, que tem esses dois irmãos que estavam tendo uma disputa por causa de herança. Então ele queria parte da herança do outro irmão. Então a avareza não nasce da escassez, mas é um problema de postura, de condição do coração. E Jesus então, ele responde essa disputa, né? Mestre, faze que meu irmão divida a herança comigo. Acautelai-vos e guardai-vos da avareza. Aí logo em seguida, então, ele traz a parábola. A parábola foi dada como uma resposta àquele pedido de ele intervir na disputa familiar. E aquele irmão que interrompeu, se você voltou lá para o versículo 13, fala, e disse-lhe um da multidão, ou seja, tinha uma multidão, ele estava falando, ensinando, e alguém da multidão simplesmente falou, ei, Jesus, diga para o meu irmão, para dividir comigo a herança, tá? Esse interruptor, que o interrompeu, não estava interessado em vida eterna, em justiça, nas coisas de Deus. Ele estava interessado em uma coisa e uma coisa somente. Ele estava interessado na sua herança. Isso é o que ele tinha em mente. Essa é a postura do seu coração. Ele só queria saber da sua herança, não queria saber de mais nada. Diferente de uma história, que não era parábola, isso de fato aconteceu, que um jovem rico veio a Jesus, mas esse jovem rico veio e perguntou o quê? O que eu preciso fazer para herdar a vida eterna? Ou seja, esse jovem rico, que infelizmente também tinha avareza contaminando seu coração, porque ele acabou saindo triste, não estava disposto a abrir mão das suas riquezas, tá? Não que isso é necessário, mas e se fosse? Mas é diferente, a postura desse interruptor aqui não era uma do jovem rico. Ele só queria não queria saber de vida eterna, ele queria saber de uma coisa: herança, dinheiro, riqueza. Então a avareza, ela causa certas consequências na vida do crente. Aliás, na vida de qualquer um, crente ou não. E a primeira dessas características que nós começamos a ver aqui é a surdez da alma. A surdez da alma. A nossa alma ela fica surda, a nossa alma ela fica muda devido à avareza. A avareza tira a nossa capacidade de ouvir. Ouvir o que, pastor? Ouvir a necessidade do próximo, tira a nossa capacidade de ouvir a soberania de Deus. Não só ouvir, mas enxergar. A avareza, ela ensurdece e ela cega. Ensurdece e cega. O avarento deseja duas coisas acima de tudo, com grande afinco. Ele quer segurar o que possui, reter. E a segunda coisa, ele está em busca, freneticamente, do que ainda não possui. Então o avarento tem duas missões: segurar o máximo possível e conquistar. Segurar o que tem e conquistar o que não tem. Isso se resume na vida dele. Isso é a prioridade maior, é a questão número 1, é no que ele vai gastar suas energias, seus pensamentos, suas forças, seu talento, tudo. Segurar o que tem e conseguir mais do que não tem. Essa é a missão da sua vida. Então nós ficamos surdos à soberania de Deus, ficamos ao que Deus quer da nossa vida, e ficamos surdos à necessidade do próximo. Jesus aqui está falando que o valor do ser humano não é determinado pelo que ele possui ou não possui. O mundo vê assim. O mundo valoriza isso. Quantas posses você tem, quanta riqueza você tem, quanto você tem no banco, o carro que você dirige, a casa que você mora, onde você frequenta, a roupa que você veste, enfim. Isso é o que o mundo valoriza. E, na realidade, não é isso. O que a gente tem, o que a gente possui, isso não é o que nós somos. O que nós possuímos não é o que nos dá valor. Então Jesus falou que o valor não é determinado por posse, mas é determinado
pelo nosso caráter. É determinado pelo tesouro que juntamos, não na terra, mas no céu. Esse homem aqui rico juntou grande tesouro na terra. Mas no final da parábola, quando nós lemos aqui no versículo 21, assim é aquele que para si ajunta tesouros e não é rico para com Deus. Como que eu sou rico para com Deus? Juntando tesouros nos céus, como Jesus falou que nós deveríamos fazer. Então a avareza, ela ensurdece, a avareza, ela cega, ela gera essa surdez e essa cegueira espiritual, e Jesus fala no versículo 15, acautelai-vos e guardai-vos da avareza, para que não sejamos pobres para com Deus. Quem é avarento pode até ter riqueza, quem é avarento pode até acumular e juntar mais e mais e mais, mas uma coisa ele é pobre para com Deus. Ele é pobre para com Deus. Você pode juntar o que for aqui na terra, guardar, juntar, amontoar o que for, conseguir todas as coisas, mas a questão é, nós somos pobres para com Deus? Ou nós estamos juntando tesouro e riquezas, como diz aqui, para si, para mim? Essa é a grande diferença aqui. Então, esse homem só tinha olhos para o quê? Diz aqui no versículo que nós lemos, tens em depósito, falando consigo mesmo, tens em depósito muitos bens, para muitos anos. Descansa, come, bebe e folga. Essa surdez e essa cegueira, por sua vez, geram uma outra característica. A surdez espiritual cria um isolamento, que é a segunda característica que nós vemos na vida desse homem rico. Ele era cego e surdo espiritualmente por causa da avareza, e essa cegueira e essa surdez gerou um isolamento. Ele se coloca numa bolha, ele se coloca dentro de uma cerca. Olha o que fala o versículo 17 de Lucas, de Lucas 12 e versículo 17. E ele arrazoava consigo mesmo, dizendo, que farei? Não tenho onde recolher os meus frutos. E disse, farei isso, derrubarei os meus celeiros, edificarei outros maiores, e ali recolherei todas as minhas novidades e os meus bens. 19, e direi à minha alma, alma, tens em depósito muitos bens para muitos anos, descansa, come, bebe e folga. Você nota aqui algo interessante. A gente pensa em celeiro, e logo a gente pensa em o quê? O produto da agricultura, grãos ou algo assim. Mas só que ele fala aqui, recolherei todas as minhas novidades e os meus bens. Então ele não está falando só de juntar o produto da terra, os grãos, por exemplo, mas sim as suas posses de modo geral. Hoje poderíamos dizer algo como, eu vou edificar uma garagem maior para guardar todos os meus carros ou motocicletas. Eu vou construir uma extensão na minha casa para guardar todos os meus bagulhinhos, minhas coisas, os meus brinquedos. Ele estava aqui fazendo algo assim, ele estava não só guardando o produto da riqueza dele, mas também o que ele havia adquirido em termos de bens, de valor, de tesouro, de o que seja assim que ele tanto valorizava. Mas voltando ao isolamento, o isolamento dele, do eu, do ego, note como ele fica isolado. Ele fala assim, arrazoava consigo mesmo dizendo, o que ele tinha aqui na realidade, ele estava tendo um monólogo. Um monólogo que é justamente diferente de um diálogo. Um diálogo, você está dois. Um monólogo, você está falando consigo mesmo, sozinho. E o que é interessante é que essa palavra arrazoava é a palavra grega dialogizomai. Muito parecido com diálogo, inclusive a palavra diálogo em português é derivado disso daqui, ou seja, são dois. Logi vem de logos, que vem de lógica, de pensamento, ou logo, palavra. Então é um diálogo, duas palavras, são duas pessoas trocando palavras e pensamentos. A palavra logos, ela significa palavras e também significa pensamento. Lógica vem de logos.
Diálogo vem de logos. Então aqui ele estava tendo um diálogo consigo mesmo. Tá? Não existe a palavra no singular. Então foi traduzido como? Foi traduzido, ele tinha um diálogo consigo mesmo. O que nós podemos hoje no português falar, ele tinha um monólogo. Ele falava consigo mesmo. Ele conversava. Gente, pergunta uma coisa. O que você chama alguém que está conversando sozinho? Tem um nome. Começa com L, acaba com O e tem O, U, C no meio. Pois é, louco. O que foi que Deus chamou ele de quê? Louco. Tu está falando sozinho, cara. Você está tendo um monólogo, está falando consigo mesmo. Por quê? Ele estava tão isolado. Ele estava numa bolha cercado, e nessa bolha de cercado só existia ele. Não existia mais ninguém, não existia Deus, não existia ninguém. Era ele e ele. Pronto. Só tinha essa trindade, ele. Estavam os três lá dentro. Ele estava tendo um monólogo, isolado. E Jesus aqui então expõe o seu coração avarento pela simples linguagem que ele usa. Note que ele não está orando a Deus. Ele não está dizendo, Senhor meu Deus, o que eu devo fazer com essas bênçãos, essas riquezas que o Senhor abençoou? Não. Ele estava falando com ele, não com Deus. Ele não estava orando a Deus, falando com ele mesmo. Deus, deixa que eu resolvo isso, Deus. Eu sei o que eu vou fazer. Deixa eu falar comigo mesmo. Deixa eu, basicamente, orar para mim mesmo. Orar é o quê? É falar. Se você tem uma aula de oratória, você não vai aprender a falar Pai Nosso que está no céu. Não, você vai aprender a falar. Palestrar. Então aqui ele estava orando com ele mesmo. Ele não está agradecendo Deus, não está sendo grato a Deus ou a ninguém. Aqui ele não estava consultando ninguém, nem Deus, nem ninguém. Ele não foi perguntar à esposa, ao amigo, ao filho, o que você acha que eu devo fazer? Algumas ideias de como eu devo proceder com esses muitos bens e riquezas com que Deus me abençoou. Deus, o que eu deveria fazer? Ele não foi para o rabino perguntar, ô seu rabino, me diga uma coisa, o que eu devo fazer? Se alguém tiver muito dinheiro e não sabe o que fazer, venha falar comigo que eu sei uma coisa bem legalzinha, tá? Eu quero começar o ministério de jet ski na Lagoa Mundaú. E eu estou brincando, gente, evidentemente eu estou brincando, mas enfim, por que esse monólogo? Egoísmo total. Ele não queria conversar com ninguém a respeito, não queria perguntar, buscar conselho com ninguém, não estava orando a Deus, não estava agradecendo a Deus, ele estava arrazoando, orando, falando consigo mesmo. É o famoso deixa comigo. Eu sei o que eu vou fazer. Famosas últimas palavras de muita gente. Deixa comigo, eu sei o que eu estou fazendo. Sei. Basicamente, era ele 100%. Isolado, no seu egoísmo, na sua egotricidade, e dane-se os outros. Que se exploda no mundo. Eu tenho muitos bens. Alma, descanse, relaxe, folgue, coma, beba, se divirta e o resto que se dane. A gente vê isso também no uso obsessivo e excessivo dos pronomes possessivos. No versículo 19 ele fala o quê? Recolhei os meus celeiros. No 18 ele vai recolher os meus frutos, no 19. No 18, derrubarei os meus celeiros, todas as minhas novidades e os meus bens. Você vê que tudo é ele, é tudo dele. É dele, para ele, por ele, é dele. O resto está tudo de fora. O que é isso? É um isolamento. A avareza isola. Eu só tenho olhos para o meu conforto, a minha necessidade, os meus planos, eu. O resto está fora da bolha, não tem nada a ver comigo. Total egoísmo, total isolamento. Mostra como ele havia excluído todos, menos ele mesmo, dos seus planos para o presente e para o futuro.
Então a avareza cria um isolamento profundo e sombrio. E por isso que Jesus disse: acautelai-vos e guardai-vos da avareza. Por quê? Porque a avareza vai gerar um isolamento espiritual profundo e tenebroso, que a pessoa muitas vezes não enxerga aonde está entrando. É tão escuro e profundo, e a pessoa está tão encantada, até enfeitiçado com seu sucesso, com seus muitos bens, suas muitas riquezas e novidades, que a pessoa não enxerga, mas lá está ele, isolado, preso naquela situação. Para o tolo, e esse homem era um tolo, essa palavra louco também é traduzida como tolo. O tolo vê o mundo e o futuro se resumindo ao que ele possui, ao seu próprio conforto e à sua própria segurança. Pronto. Se eu estou bem, eu estou seguro, estou confortável, o mundo pode explodir, que eu estou nem aí. Eu não quero saber se Deus tem planos para mim. Eu estou seguro, estou confortável, então eu estou bem. Não interessa se alguém da minha igreja, da família, da vizinhança, da sociedade, não interessa. Eu estou bem. Isso é egoísmo, isso é avareza. E Jesus falou: acautelai-vos. Não, pastor, mas eu ser rico, ser confortável e ter tudo o que eu quero, para que eu vou me acautelar disso? Para mim está bom demais, eu quero mais isso. O problema é que isola. E ninguém vive numa ilha. O ser humano não foi feito para viver numa ilha. Esse homem rico vivia numa ilha, não era uma ilha literal, no meio rodeado de água, mas era uma ilha real, uma ilha espiritual, em que ele se colocou, em que ele ergueu. Então ele comete o erro fatal, esse homem rico, esse louco, de achar que ele pode nutrir a sua alma com aquilo que se guarda e que se acumula. Ele estava tão cego, tão isolado, na sua avareza sombria e profunda, que ele falou para a sua alma. Note aqui, voltar lá para o texto, que nós lemos aqui, no versículo 19, e direi à minha alma. Ele está usando um termo espiritual, ele estava dirigindo-se à sua alma. Ele queria nutrir a alma, que é uma coisa espiritual. Existe espírito, existe alma. Ambos estão na dimensão espiritual. E todas essas riquezas e celeiros e novidades e o que ele estava acumulando não são espirituais. Você não pode nutrir a sua alma espiritual com bens físicos. Você não pode nutrir sua alma com alimento físico. Você não pode satisfazer a sua alma com novidades, riquezas, celeiros maiores, cheio de coisas. Isso não vai nutrir a sua alma. Ele achava que podia, porque diz aqui que ele disse à sua alma: alma, continuando, tens em depósito muitos bens físicos. Tinha algum galardão espiritual? Não. Mas olha os bens que eu tenho celeiros que nem cabem mais, eu vou ter que derrubar esses e construir maiores celeiros. Não se preocupe, alma, você vai se dar muito bem, alma, para muitos anos. A alma descansa. Por que alguém estaria dizendo para sua alma para descansar? Eu diria porque sua alma não estava em descanso. A sua alma estava inquieta, sua alma estava sedenta, sua alma estava vazia, e ele queria preencher aquele vazio com coisas. A alma não esquenta a alma. Olha o que o papai está trazendo, celeiro cheio de bagulho, coisas, riquezas e maravilhas. Descanse, alma. Por que estás aflita, ó minha alma? Ele está tratando de um problema espiritual com coisas físicas. Sabe o que você pode chamar isso de quem faz isso? Um louco. Um louco. Isolamento profundo
Ele achava que podia satisfazer os anseios da alma com coisas deste mundo. Impossível. Impossível. E agora então, ele está ignorando o que realmente satisfaz a alma. O que realmente satisfaz a alma é o que vem de Deus. E é o que nós fazemos por Deus. O que realmente satisfaz a alma é paz, amor, gratidão, fé. E aí debaixo do amor você pode colocar generosidade, você pode colocar empatia com o próximo. Aí tem várias ramificações. Fé, crer em Deus, gratidão. Essas coisas nutrem a alma. Nutrem a alma. E não coisas que a gente pode pegar, guardar, acumular, colocar em celeiro. Isso não vai satisfazer, trazer paz para a alma. E nesse isolamento, o eu, o ego, que isso traz, ele causa algo assustador. Assustador. Na sequência, olhe para Lucas 12, versículo 20. Nós vimos que a avareza, da qual devemos nos acautelar, ela gera uma surdez e uma cegueira da alma. Essa surdez e essa cegueira da alma causam um isolamento profundo e tenebroso. E por sua vez, esse isolamento profundo e tenebroso, essa cegueira e essa surdez, ela cria, mais cedo ou mais tarde, vai gerar um choque de realidade. ênfase no choque. O choque, olha o versículo 20. Mas Deus lhe disse: louco, esta noite te pedirão a tua alma, e o que tens preparado para quem será? Assim é aquele que para si ajunta tesouros e não é rico para com Deus. Note aqui o choque de realidade. Esse choque de realidade revela a falha no pensamento, na lógica, no monólogo, na conversa que este louco estava tendo em relação à soberania divina. E o contraste aqui é brutal, chega a ser violento, mas traz um choque de realidade. O homem fazia planos para muitos anos, diz o versículo 19. Alma, você tem coisas aí que é para muitos anos. Ele havia firmado a sua segurança no acúmulo de bens. Tem muitos bens, vou derrubar o celeiro, fazer celeiros maiores. E Deus vem, interrompe tudo isso, interrompe o seu monólogo com uma urgência imediata. Que urgência? Esta noite. Eu não sei que horas do dia isso aconteceu, mas era menos de 12 horas. Esse homem tinha algumas poucas horas de vida. Não, mas você não entende. Eu tenho bens e eu estou planejando para muitos anos. Vocês não estão entendendo. É muita riqueza, é muita coisa. Eu tenho muitos anos para desfrutar. Alma, se satisfaça. Alma, você chegou a esse ponto, você nunca teve paz, você sempre foi inquieta, você talvez não tenha certeza da salvação, você desprezou sua família, seus amigos, os seus vizinhos, os necessitados, desprezou Deus, mas não se preocupe, alma, porque agora você vai poder descansar, folgar, comer, beber, se divertir, finalmente. E Deus fala: ô louco, esta noite acaba tudo. Esta noite lhe pedirão a sua alma. Esta noite é game over. Acabou. Acabou. Aí ele fala:
Esse celeiro cheio de coisas, para quem ficará? Uma coisa eu sei, não vai ficar para você. Você não vai usufruir, você não vai descansar, você não vai comer, beber, folgar com nada disso aqui. Eu vou ser sincero para você, lendo a parábola, nós não podemos dizer se o homem era salvo ou não. Realmente, ao meu ler, eu não consigo ver algo que indique que ele era salvo ou que não era salvo. Eu gostaria de pensar que ele era salvo. Agora, entendendo, isso aqui era uma parábola, tá? Mas não sabemos se Jesus estava falando de uma parábola de um homem salvo ou não, mas era provavelmente um judeu. O contexto era judeu, pregando para os judeus, ele era judeu, estava lá em Israel, então dá para entender que ele era um judeu. Nem todo judeu era salvo, assim como nem todo cristão é salvo. Não é só porque está numa igreja que você é salvo, tem que nascer de novo. Não estou dizendo que você é, que você não é, mas frequentar a igreja não é garantia de nada. Do mesmo jeito que ser judeu também não era garantia de nada. Você tinha que confiar no Cordeiro de Deus que viria, como nós confiamos no Cordeiro de Deus que já veio. Mas ambos os lados do Calvário era confiança, era fé no que viria ou no que já veio. Mas a verdade é que isso não é só para alguém que é rico, que está cheio de celeiros, sucesso, riqueza, e salvo ou não salvo. Isso vale para todo mundo. A avareza é um perigo que afeta todo mundo. Então aqui que nós temos, efetivamente, é um choque de realidade. Todos os seus planos foram cortados, amputados, abortados. A loucura do versículo 20, que Deus falou louco, não era uma loucura de falta de inteligência, não era uma loucura de alguém que estava rasgando dinheiro, batendo a cabeça na parede, não era esse tipo de loucura, não era falta de entendimento, era simplesmente falta de uma percepção, de uma perspectiva, de uma visão eterna. Ele pensava apenas para este mundo e achava que podia nutrir a sua alma. O que é, claro, impossível. Então o tolo, ele ignora o fato que a nossa vida e tudo que nós possuímos, já preguei sobre isso outro dia, é apenas emprestado de Deus. É emprestado, não é nosso. Por quê? Porque como esse homem percebeu, ou iria perceber, aquela noite tudo que ele acumulou ia ficar para outro, não ia levar nada. Só emprestado. Nunca foi dele. Alma, tens muito... Não tem nada. Você tem o que Deus lhe emprestou. Você tem, eu tenho o que Deus nos confiou. Para sermos mordomos. Para a sua glória. Esse louco não percebeu isso. Ele tomou tudo aquilo que Deus havia emprestado, confiado a ele, se colocou numa bolha e falou, meu, e eu quero mais, inclusive vou derrubar meus celeiros e construir maiores. Alma, você tem muitos anos aí, com muitos bens, descansa, come, bebe, folga. Até que Deus falou, eu quero tudo de volta. Mais nada, seu tempo acabou. Esta noite, vou lhe pedir a sua alma. Mas a minha vida inteira, acabou. Não tem conversa. Esta noite pedirão tua alma e você vai deixar este mundo e vai entrar na eternidade e vai ficar tudo aí. E até pergunta, para quem? Eu não sei para quem. Tinha herdeiros talvez não tinha herdeiros, eu não sei. Mas eu sei de uma coisa, não foi para ele. Ele não ficou com absolutamente nada. Ajuntou tesouros para um mundo que ele estava prestes a sair. Aí você fala, pastor, mas eu tenho muitos anos de vida. Foi isso que o louco falou. Eu tenho muitos anos de vida, alma. Te perguntar, você sabe se esta noite não pedirão tua alma ou a minha alma? Você tem essa certeza? Você sabe? Não, de modo algum. Recentemente, você sabe, eu completei 45 anos de idade, mais 15, que dá 60.
Gente, eu não tenho garantia se eu chegar a 60 anos, se eu chegar a 70, 80, 90, eu não tenho garantia nenhuma. E nem você tem. Você pode estar no pico da sua saúde, no ápice da sua jovialidade. Aí passa um caminhão passando em você, pronto, acabou a sua jovialidade, acabou a sua saúde. Eu sou jovem, saudável. O cemitério está cheio de gente que era jovem, saudável, até que morre, até que não era mais. Nem jovem, nem saudável, nem vivo. Eu não quero botar medo de ninguém, mas essa é a realidade. Nós não sabemos quando vai ser pedida a nossa alma. Não sabemos. Então, não façamos o mesmo erro que esse louco aqui fez. Dizer para a nossa alma, não, tranquilo, tem muitos anos aí. Você sabe se tem muitos anos? Com ou sem riqueza, você não sabe se tem. Choque de realidade. Que choque? A qualquer momento, Deus pode falar, você, é sua vez. Venha. Ah, Deus não faria isso. Tá certo. Aí eu vou dizer como Deus, louco. Você acha que ele vai viver para sempre? Que você é imortal? Que você não é, você não é, eu não sou, ninguém é. Então é um choque de realidade. Que muitas vezes nós passamos a vida tentando satisfazer a alma, os anseios da alma. Passamos a vida acumulando coisas. Muitas vezes diferente deste homem, de forma desonesta. Nada indica aqui que esse homem defraudou ninguém, que ele roubou, foi desonesto. Se ele foi ou não, não sei, mas a parábola não faz referência a isso. Mas tem muita gente que, na mesma busca avarenta deste homem, eles não pensam duas vezes em ser desonesto, roubar, trapacear, corromper. Nem entra na questão isso. Se isso for necessário para eu acumular mais, eu roubo, eu mato, eu minto, eu trapaço, eu faço o que for necessário. Para quê? Para algo que não lhe pertence, porque você pode ser chamado amanhã. Choque de realidade que causou aqui este louco, tarde demais. A princípio era tarde demais, eu não tinha mais o que fazer. Como eu disse, não fala que horas do dia, mas fala esta noite. Então ele tinha aí pelo menos, ou no máximo, 12 horas. Provavelmente menos. Não tem muito tempo de manobra. Então, resumindo, a vida é curta demais para vivê-la apenas para o que é temporal. Gente, eu vou dizer uma coisa aqui que... Eu sou oficialmente um idoso agora, estou até um cartãozinho que posso botar no carro, tá? Gente, a vida passa rápido demais. Tá? Deixa eu fazer uma pesquisa aqui. Quem mais velho do que eu, levanta a mão. Eu, irmão João, tá vendo? O meu grande amigo, irmão João, não deixou sozinho aqui. Tá vendo? Vocês são tudo moleques, são tudo crianças, tá? Não, mas, gente, olha, não é exagero. O ano passado, o pastor Dave, lá em Preston, norte da Inglaterra, chamou a gente o ano anterior, eu não sabia que era isso. Chegou lá, fizeram uma comemoração surpresa de 20 anos de ministério no Brasil. A gente não sabia, realmente foi uma surpresa, não fazia a mínima ideia. Falou que era para pregar a conferência missionária, que teve realmente, a conferência missionária teve, mas aí no final da conferência, teve esse momento, 20 anos, eu passei 20 anos, eu cheguei ontem, minha gente, como é que eu estou aqui há 20 anos? 20 anos passou assim. A vida é muito curta, minha gente, para a gente viver apenas para o temporal. Aí você olha a eternidade, e é uma eternidade. Se você tiver 100 anos, o que é acima da média, o que é 100 anos? Anti-eternidade. Esse homem louco passou a vida juntando, acumulando, e não vou levar nada.
Jesus falou o quê? Ajuntar tesouro, aonde? No céu. Por quê? Porque lá é eternidade. Não estou dizendo que a gente não deve, que é errado ajuntar. Não. O problema, como eu disse no começo, o problema não é a riqueza. O problema era o coração avarento deste louco. Esse era o problema. Se dá para juntar, bom. Se não dá, também bom, não tem problema. Por quê? Porque nós só estamos aqui por um curto período de tempo. E daí que você juntou, você comprou 5 casas, 3 carros, 2 jet ski, emprestam para mim pelo menos. Não faz sentido. Não faz sentido. Mas é uma realidade para muita gente. O tolo focou a colheita terrestre. Aquela colheita que exige celeiros maiores, mas que termina na sepultura. Quando você vai para a sepultura, tudo aquilo vira pó para você, vira fumaça. Não leva nada, não lhe serve de nada. A coisa é tão séria que muitos povos, eu ia dizer, bárbaros ou selvagens, pensavam que poderia levar os bens desta vida. Não eram bárbaros, porque os egípcios faziam isso. Eles não eram um povo bárbaro, eram um povo muito sofisticado, muito avançado. Mas quando morria o faraó, eles faziam grandes mausoléus e lá dentro colocavam o quê? Comida, colocavam móveis, colocavam até os seus servos preferidos, eram sepultados com eles. Ah, Sofia, você é o meu servo favorito. Só não, quero não ser servo favorito. O servo favorito era enterrado vivo junto com o faraó. Quer ser servo favorito? Não. Então, por causa disso, todo servo pisava no pé do faraó, era chato para o faraó. Deus me livre de ser o favorito dele. Muitos soldados em regimentos inteiros iam lá para proteger, colocavam barcos, colocavam um monte de tranqueira, faziam celeiros, achando que ia levar na vida no porvir. Sabe o que os arqueólogos descobriram? Tudo. Está tudo lá. Acharam lá, tem um barco aqui, tem um monte de mobília, tem um monte de coisa aqui. Foi alguma coisa? Não foi nada. Ficou tudo. Então é algo do ser humano. Ele acha que vai poder levar alguma coisa dessa vida para o além. Não, não vai. Não vai. O nosso tesouro real não se guarda em celeiros, nem no banco, nem na garagem e nem no cartório. O nosso tesouro celestial, o nosso tesouro real, o que devemos estar juntando, como Jesus falou, é tesouro no céu. No céu. Não aqui na terra. E Deus então vai nos chamar. E nós vamos prestar contas. No caso dele foi esta noite. Esta noite nós vamos puxar conta sobre isso. Ser rico para com Deus não significa desprezar o sustento e as responsabilidades. Não. Mas sim reconhecer que Deus é dono da semente, da terra e do sol e da chuva. E que tudo vem dele. E isso, um reconhecimento real, verdadeiro, profundo dessa verdade, erradica a avareza. Porque você não vai querer acumular, segurar aquilo que não é seu. Você não vai querer conquistar mais se é Deus que nos dá. Então, o reconhecimento disso, ser rico para com Deus, é entender isso. É investir no que o céu valoriza. O que o céu valoriza? Fé, caráter, obediência, amor ao próximo. Investir nisso. E deixar Deus fazer o resto. Versículo 21. Assim é aquele que para si ajunta tesouros e não é rico para com Deus. Assim é aquele. Vou terminar com isso. Não seja assim. Não seja assim.